Minha primeira memória de infância não é um aniversário feliz, um brinquedo novo ou uma tarde no parque. É o som da porta do quarto se fechando enquanto minha mãe me ignorava mais uma vez. E o pior, eu nem sabia o motivo. Meu nome é Mateu, e desde que me entendo por gente, eu fui o filho esquecido. Eu devia ter uns 5 anos quando percebi que algo não estava certo. Lembro que fiz um desenho para minha mãe, daqueles que toda criança faz. Uma casinha, um sol sorridente, e nós, 3 de mãos dadas, eu, ela e meu irmão mais novo, Daniel. Entreguei o papel com orgulho, esperando um sorriso, talvez um beijo na testa. Mas ela só olhou rápido e largou o desenho na mesa, sem dizer nada. Nem um obrigado. No mesmo dia, Daniel derrubou um copo de suco no sofá. Ela correu, limpou, tudo com carinho e disse: "Tudo bem, meu amor. Não foi culpa sua. Foi aí que começou a doer. Não a dor de um tombo, nem a de um corte, mas uma dor estranha, interna, que se instalou e nunca mais me deixou. A dor de não ser visto. A gente morava numa casa simples, mas confortável. Meu pai, Andrés, era um homem calado, mas gentil. Trabalhava muito, chegava sempre cansado e se trancava no quarto com um copo de uísque barato. Ele falava pouco, mas me dava tapinhas nas costas e às vezes me chamava de campeão. Eram migalhas, mas eram minhas. Já minha mãe, Helena, era o oposto. Dona de casa, falava com todo mundo, ria alto, era o centro de qualquer conversa. Mas quando se tratava de mim, ela se calava. Só Daniel recebia o brilho dos olhos dela. Ela penteava o cabelo dele com cuidado, ajudava com a lição de casa, o chamava de meu príncipe. Eu era só o Mateu. Tentei agradá-la de todas as formas. Tirei notas boas, arrumei meu quarto, ajudei com a louça. Ela agradecia, às vezes com um murmúrio quase inaudível. Mas bastava Daniel fazer algo bobo, uma piada sem graça ou uma dança estranha, e ela caía na gargalhada como se fosse a melhor coisa do mundo. Na escola, os professores perguntavam se estava tudo bem em casa. Eu sorria e dizia que sim. Criança aprende cedo a esconder o que sente. Aos 9 anos ganhei uma medalha numa corrida do colégio. Fiquei em primeiro lugar. Voltei para casa correndo, suado, medalha no pescoço, coração batendo forte. Mostrei para minha mãe e ela só disse: "Que bom, agora vai tomar banho." Tomar. No mesmo mês, Daniel fez um desenho rabiscado, 3 riscos e um sol torto, e ela pendurou na geladeira como se fosse uma obra de arte. Fez até uma foto. Você pode pensar que isso é exagero, que talvez seja coisa da minha cabeça. Eu pensei isso por muitos anos. Até comecei a acreditar que o problema era comigo, que eu era difícil de amar. O silêncio dela era pior do que qualquer grito. Era um tipo de rejeição que me seguia em cada gesto. Cada vez que ela passava a mão, no cabelo de Daniel e não no meu. Cada vez que ela ria com ele e não comigo, eu cresci nessa sombra. Me tornei calado, introspectivo, observador. Eu não brigava por atenção. Eu só queria entender o que eu tinha feito de errado. Mas não havia explicação, apenas distância. Meu pai percebia. Eu via nos olhos dele, mas ele nunca confrontou minha mãe. Era como se tivesse aceitado que aquela era a dinâmica da nossa casa. Um filho amado, um filho ignorado e um pai ausente, mesmo presente. O tempo foi passando, e com ele, a mágoa cresceu. Quando eu tinha 11 anos, Daniel ganhou uma bicicleta. Nova, vermelha, com adesivos brilhantes. Ele nem tinha pedido. Ela simplesmente apareceu um dia na garagem. Eu perguntei se eu podia andar um pouco. Ela disse: "Isso é do seu irmão, não mexa." Naquela noite, chorei em silêncio. E prometi que nunca mais pediria nada a ela. A única pessoa que parecia me notar de verdade era minha tia Carolina, irmã da minha mãe. Ela me dava doces escondidos, me chamava de meu menino sensível e dizia que eu tinha olhos tristes de quem sente demais. Talvez fosse a única adulta que enxergava o que se passava ali, mesmo sem dizer nada. Com o passar dos anos, eu aprendi a sobreviver ao desprezo. Me escondia nos livros, desenhava, escrevia. Criei um mundo meu, onde eu era importante, onde eu era ouvido. Um mundo só meu, onde a mãe que existia era diferente e me amava igual. Mas no fundo, eu nunca deixei de buscar uma resposta. Por quê? O que eu fiz? Por que ela me olhava como se eu não existisse? Eu não sabia que a resposta viria anos depois e que ela mudaria tudo o que eu pensava saber sobre a minha família. Mas naquela época, eu era só um menino invisível, à espera de um abraço que nunca chegou. A adolescência chegou como um furacão, e para mim, não trouxe aquela fase de descobertas doces e amizades intensas como nos filmes. Trouxe fúria. Um grito engasgado que eu carregava desde os 5 anos começou a criar voz. E essa voz queria quebrar tudo. Aos 14, meu coração era uma mistura de solidão, raiva e uma esperança que ainda insistia em viver. Como uma vela fraca num quarto cheio de vento. Eu ainda queria ser visto por ela. Ainda queria que minha mãe me amasse. Só que toda tentativa, por menor que fosse, virava frustração.
Comecei a me afastar de casa. Primeiro ficava mais tempo na escola. Depois comecei a andar com um grupo de garotos que, assim como eu, não se sentiam amados em lugar nenhum. Eles me entendiam porque também estavam tentando encontrar um canto no mundo onde alguém se importasse. Com 15, fui pego fumando atrás do colégio. Me levaram para a diretoria, ligaram para casa. Minha mãe foi me buscar. Entrou muda e saiu calada. No carro, silêncio. Quando chegamos em casa, ela só disse: Daniel nunca faria isso. Essas 4 palavras me atravessaram como uma faca. Não. Houve pergunta. Nenhum. Por quê, Mateu? Nenhuma tentativa de entender. Era só mais uma comparação. Mais uma forma de me dizer que eu era o erro da família. Naquela noite fugi de casa. Não fui longe. Dormi numa praça, encolhido num banco, com um moletom cobrindo a cabeça. Lembro de ter sentido medo, frio, fome, mas também uma estranha liberdade. Pela primeira vez, eu era dono de mim. Voltei no dia seguinte, achando que ela estaria preocupada, ou pelo menos furiosa, que me esperaria com gritos, ou talvez com um abraço que eu esperava desde sempre. Mas quando entrei, ela apenas olhou por cima da xícara de café e disse: Coloca o tênis para lavar. Tá imundo, e voltou a olhar pela janela. Aos 16, comecei a beber. Não por diversão. Era fuga. Era uma maneira de silenciar as vozes internas que me diziam todos os dias que eu não era suficiente, que eu nunca seria. Meu pai, bom, ele ainda estava lá, mas cada vez mais distante. O copo dele virou extensão da mão. Ele percebia meu colapso, mas se escondia. Às vezes me chamava para conversar, mas se perdia no meio das próprias dores. E eu já estava cansado de esperar que ele me salvasse. Foi nessa época que Daniel começou a mudar também. Ele era o queridinho, mas eu via uma coisa estranha nele. Uma tensão, como se também carregasse um peso. Ele tentava se aproximar de mim de vez em quando, mas eu o afastava. O ciúme era um animal dentro de mim. Como eu poderia amar alguém que tinha tudo que eu sempre quis? Uma vez, ele entrou no meu quarto à noite. Eu estava ouvindo música deitado de costas pro teto, com fones de ouvido e raiva no peito. Ele ficou em pé, parado. Mano, ele disse baixo. Por que você me odeia? Aquilo me desmontou. Eu não respondi. Não tinha resposta. Como explicar para ele que o que eu sentia não era exatamente ódio? Era dor? Dor de não ser ele. Dor de ter nascido na mesma casa e viver num mundo completamente diferente. A rebeldia foi crescendo. Comecei a faltar aulas, brigar, ficar dias fora de casa. Cheguei a dormir no chão do quarto de um amigo por quase uma semana. Minha mãe? Não. Ligou. Nem perguntou onde eu estava. Mas quando Daniel chegou atrasado uma única vez de uma festa da escola, ela quase teve um ataque. Ligou para todos os amigos. Chorou. Chamou meu pai. Ameaçou ir à polícia. Quando ele chegou, a abraçou e disse: Desculpa, mãe. E ela o apertou contra o peito. Aquela cena nunca saiu da minha cabeça. Eu queria que fosse eu ali. Aos 17, fui suspenso por agredir um colega que zombou da minha roupa. Voltei para casa esperando uma bronca. Talvez até queria alguma reação. Mas Helena só disse: Você é igual ao seu pai. Mas ela não disse isso como elogio. Disse como quem cospe veneno. Como se meu pai fosse a pior parte da equação da vida dela. E eu, um reflexo disso. Foi ali que a mágoa virou concreto. Que eu comecei a construir um muro entre mim e o mundo. Um muro alto, frio, intransponível. Eu prometi a mim mesmo que nunca mais esperaria nada daquela mulher. Só que mesmo negando, lá no fundo, ainda havia uma criança dentro de mim, cansada de não ser escolhida, desesperada por uma explicação. Por que ela preferia o Daniel? Por que eu era invisível? Porque a minha presença parecia ser um fardo. E então, um dia sem aviso, meu pai caiu no chão da sala segurando o peito. O uísque caiu junto, manchando o tapete que minha mãe tanto protegia. Enquanto ele agonizava, eu só conseguia pensar: será que com ele vai embora a única parte da minha história que ainda tem alguma verdade? Eu não sabia ainda, mas a morte do meu pai seria o início do desmoronamento de todos os segredos. A morte do meu pai foi como uma pedra lançada em um lago de águas paradas. Nada mais ficou calmo depois daquilo. Ele morreu num domingo cinzento, no meio da tarde. Um infarto fulminante. Nem teve tempo de dizer uma última palavra. Eu estava na cozinha, com os fones de ouvido no máximo volume. Minha mãe gritou o nome dele uma vez, depois outra. E quando fui até a sala, ele já estava caído, com os olhos abertos, perdidos num lugar que ninguém mais podia alcançar. Helena ajoelhou ao lado dele e tremia como uma folha ao vento. Pela primeira vez em anos, vi ela frágil. Daniel chegou correndo e se jogou ao lado dela. E eu fiquei parado, imóvel, olhando para o homem que, mesmo distante, era o único que, de vez em quando, me chamava de filho. O velório foi uma sequência de cenas silenciosas e abafadas, como se o mundo estivesse coberto por um pano escuro. Helena chorou, mas não como uma viúva desesperada. Era mais contida, quase sóbria. Como quem já tinha chorado esse luto antes, Daniel estava devastado.
Foi ele quem fez o discurso na despedida. Disse que nosso pai era o pilar da casa, o exemplo de homem. E no fundo, ele era mesmo. Silencioso, sim. Fraco às vezes. Mas pelo menos não fingia. Eu não disse nada. Não chorei em público. Mas à noite, sozinho no quarto, quebrei meu espelho com um soco. Sangrei. E não sei se foi por fora ou por dentro que doeu mais. Depois da morte do meu pai, algo mudou na casa. A ausência dele escancarou outras ausências que sempre estiveram ali. Helena passou a ficar mais distante ainda, se é que isso era possível. Passava horas trancada no quarto, sem falar com ninguém. Parou de cozinhar. Parou de se arrumar. Parou de existir do jeito que ela sempre foi. Daniel, por outro lado, tentava manter a ordem. Lavava a louça, fazia compras, perguntava se eu precisava de algo. Ele queria preencher um espaço que nem era dele. E de alguma forma, aquilo me incomodava mais do que se ele tivesse se tornado um egoísta. Uma noite, encontrei uma caixa no fundo do armário do meu pai. Eu estava procurando um casaco, antigo, quando vi aquela tampa de papelão meio aberta. Dentro, cartas. Fotos antigas, documentos. A maioria era coisa de banco, contas, papéis normais. Mas no fundo, havia um envelope amarelado, com o meu nome escrito à mão. Mateu. Minhas mãos tremiam enquanto abria. Dentro, havia apenas uma carta. A letra era do meu pai, tremida como se ele tivesse escrito com pressa, ou medo. Mateu, se você está lendo isso é porque eu já fui embora. Me perdoe. Eu nunca soube como te proteger do que aconteceu entre mim e sua mãe. Mas você precisa saber. O que ela fez não foi sua culpa. Nunca foi. Um dia, a verdade vai aparecer. E vai doer. Mas também vai libertar. Li essa carta 3 vezes. Meu coração batia como se quisesse explodir dentro do peito. Que verdade era essa? O que minha mãe fez? E acima de tudo, por que comigo? Durante dias fiquei obcecado com aquelas palavras. A verdade vai doer, mas também vai libertar. Comecei a observar minha mãe com outros olhos. O silêncio dela agora parecia esconder algo mais profundo do que frieza. Era como se ela estivesse se escondendo de mim. E Daniel? Ele parecia saber de algo também. Havia uma hesitação em cada gesto dele perto de mim. Um cuidado falso, como quem anda por ovos. Uma noite, tomei coragem e fui até o quarto dela. Ela estava sentada na poltrona, com o olhar perdido na janela. Mãe. Chamei. Eu encontrei a carta do pai. Ela não respondeu, apenas respirou fundo. Ele disse que você fez algo. Algo que me machucou, que não foi minha culpa. Foi aí que ela me olhou. Pela primeira vez em muitos anos, ela me encarou, nos olhos. E eu vi ali algo que não esperava. Medo. Não raiva. Não desprezo. Medo puro. Vai dormir, Mateu, ela disse. Não mexe com o que você não entende. Mas eu não dormi. Fiquei a noite inteira sentado com a carta nas mãos, tentando montar um quebra-cabeça que eu nem sabia por onde começava. Algo nela estava rachando, e eu sentia que essa rachadura vinha de muito tempo atrás. E então, poucos dias depois, Daniel me chamou para conversar. Estava nervoso, pálido, como se estivesse carregando um fardo há anos. Mateu, ele disse com a voz trêmula. Tem uma coisa que você precisa saber. Mas eu não sei como te dizer sem mudar tudo entre a gente. Meu coração parou por um segundo. E ele continuou. Você não é quem você pensa que é. Foi como se o mundo que já estava em ruínas desabasse de vez. Tudo o que eu pensava saber sobre mim, minha família, minha infância, começou a virar pó. Você não é quem você pensa que é. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente como um sino quebrado. Daniel as disse devagar, com um peso que eu ainda não sabia como carregar. Eu ri. Rir foi minha reação automática. Como se aquilo fosse só mais uma provocação de irmão. Mais um episódio da nossa rivalidade silenciosa. Do que você está falando, Daniel? Ele baixou os olhos. Estávamos sentados no velho banco do jardim, aquele mesmo em que meu pai fumava à noite e onde eu me escondia quando era criança. Você não é meu irmão, Mateu. A risada morreu na minha garganta. Como assim, não? Sou teu irmão? Biologicamente, não. Você não é filho da nossa mãe. O mundo parou. Isso é alguma brincadeira? Eu juro que não. Eu descobri faz uns anos, sem querer. Encontrei uma pasta no fundo do armário dela. Tinha documentos. Um teste de DNA. Uma certidão de adoção escondida entre papéis de hospital. Tudo dentro de mim girou. Eu não conseguia entender. Não fazia sentido. Eu morava naquela casa desde que me conhecia por gente. Helena era minha mãe. Ela me dava comida, bronca, silêncio. Aquilo não podia ser verdade. Porque ela nunca me disse. Minha voz saiu fraca, quase infantil. Daniel suspirou, como se tivesse ensaiado aquela conversa por meses. Eu acho que ela nunca te quis, mas te amou à maneira dela, mesmo sem conseguir demonstrar. Ou talvez só tenha te suportado. Eu não sei, mas Mateu, o pior é que tem mais. Meu corpo tremia. Eu queria levantar dali, correr, desaparecer, mas minhas pernas estavam coladas ao chão.
A adoção foi feita depois que você já tinha quase 3 anos. Antes disso, você morava com outra mulher e com outro homem. Quem eram? Eu não sei todos os detalhes, só li um nome nos papéis. Mas havia um relatório. Dizia que a mãe biológica de Mateu foi declarada incapaz emocionalmente. Te levaram dela, te colocaram num abrigo. E pouco tempo depois, Helena e papai te adotaram. Mas parece que foi uma adoção apressada, cheia de coisas mal explicadas. Meus olhos ardiam. Lembrei das noites em que eu chorava sozinho no quarto e ela nunca aparecia. Do desprezo, das comparações com Daniel, da frieza com que me tratava. E pela primeira vez, aquilo fazia sentido. Eu era um corpo estranho naquela casa. Eu não era dela. Não era do sangue dela. Ela me criou sim, mas talvez apenas por obrigação, ou por alguma culpa mal resolvida. Talvez meu pai tenha forçado aquilo. Levantei sem dizer nada. Entrei em casa. Fui até o quarto dela. Helena estava sentada, com um livro fechado nas mãos. Me olhou como se soubesse. Então você contou, né? Ela disse seca. Por quê? Minha voz saiu como um sussurro desesperado. Por que você nunca me disse? Ela não respondeu logo. Apenas olhou pela janela. E então, sem mudar o tom, começou. Porque eu achei que, se eu ignorasse, aquilo tudo ia sumir. Que se eu fingisse que você era meu filho, com o tempo, eu acreditaria. Mas eu nunca consegui, Mateu. Meu coração despedaçava a cada palavra. Você era o filho de outra. E eu fui fraca. Seu pai insistiu em te adotar. Ele viu você no orfanato, disse que era o destino. E eu aceitei, contra minha vontade. Eu não queria outro filho, eu já tinha o Daniel. E por que nunca me deu uma chance? Perguntei com a voz embargada. Porque toda vez que eu olhava para você, eu via ela. Ela quem? Silêncio. Eu me aproximei. Minha mãe biológica. Quem era ela? Uma mulher que destruiu minha vida. Uma mulher por quem seu pai se apaixonou. Ele te adotou porque você era filho dela. Sim, Mateu. Você é fruto da traição do seu pai comigo. Senti um gosto metálico na boca. A cabeça girava. Quase vomitei ali mesmo. Você sabia e me criou mesmo assim? Criar é uma palavra forte. Eu te tolerei, porque seu pai me implorou. Ele dizia que você era inocente. E era. Mas mesmo assim, eu não consegui te amar. E sinto muito por isso. Mas não vou mentir agora só para parecer melhor do que fui. As palavras dela me atingiam como pedras. Helena não era cruel em sua fala. Era fria, direta, como quem estava, enfim, esvaziando uma mala carregada por anos. Por isso você preferia o Daniel? Ela assentiu, com os olhos marejados. Porque ele era meu. Você era o lembrete do pior erro da minha vida. Saí do quarto sem olhar para trás. Daniel me encontrou no corredor, mas não disse nada. Apenas me abraçou, e naquele abraço eu chorei. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela criança esquecida, pelo adolescente rejeitado e pelo homem que agora sabia que sua história era um caco de verdades escondidas. Mas uma pergunta ainda ardia em mim. Se eu era filho da amante do meu pai, quem era ela? Estaria viva? Teria me procurado e eu estava decidido. Eu ia descobrir. Eu não dormi naquela noite, nem na seguinte. Minha cabeça girava em espiral, como se as verdades tivessem puxado o chão sob meus pés, me deixando cair em um buraco sem fim. Helena tinha admitido. Eu era filho da amante do meu pai. Fui adotado. Por culpa, criado sob silêncio, rejeitado por existir. Tudo o que eu sentia a vida inteira agora tinha um nome. Rejeição hereditária. Ela me rejeitou por eu ser filho de outra. E papai? Papai me amou porque eu era o erro dele. Um arrependimento, com olhos de criança. Mas eu precisava saber mais. Precisava encontrar minha origem. Aquela carta do meu pai. As palavras dele ecoavam como um sussurro constante. Um dia a verdade vai aparecer. E vai doer. Mas também vai libertar. Então eu comecei a buscar. Daniel me entregou a pasta que ele havia encontrado anos atrás. Ele a guardava escondida. No fundo do armário, atrás de velhas camisetas de escola e medalhas enferrujadas de campeonatos de natação. Eu deveria ter te contado antes, ele disse. Mas a verdade é que eu também tive medo do que isso faria com você. E, comigo, abri a pasta com cuidado. Os papéis estavam amarelados, amassados, alguns quase ilegíveis. Havia cópias da minha certidão de nascimento atual, com o nome de Helena como mãe adotiva. E abaixo disso, um documento simples, quase informal, com um nome escrito à mão. Isabel M. O coração disparou. Eu olhava aquele nome como se ele carregasse um poder invisível. Isabel. Era a primeira vez que eu via o nome da mulher que me colocou no mundo. A mulher que Helena odiava tanto. A mulher que, talvez, ainda estivesse viva. Peguei meu celular e comecei a procurar. Não foi fácil. Isabel é um nome comum. E o M, como sobrenome, não ajudava. Mas depois de horas cruzando informações,
encontrei uma pista. Um antigo abrigo infantil da cidade onde eu nasci. Segundo os registros públicos, uma mulher chamada Isabel Morales teve a guarda de um menino retirado por decisão judicial em 1997. O nome da criança estava como sem registro oficial, mas a data de nascimento era a minha. Um frio me percorreu a espinha. Aquilo era real. Liguei para o abrigo, fingindo ser um parente distante buscando informações sobre uma história familiar. A senhora que me atendeu foi gentil, mas rígida. Os registros são confidenciais, disse ela, exceto em casos de adoção em que o adotado atinge a maioridade e solicita por vias legais. E foi o que fiz. Nos dias seguintes, entre idas ao cartório, papeladas e consultas, consegui autorização para acessar parte dos documentos. E ali estava o que eu temia e desejava encontrar: uma ficha com meu nome de nascimento. Mateu Morales. Isabel era minha mãe. De sangue, de ventre. E segundo os relatórios, havia sido diagnosticada com transtornos emocionais graves. Mas havia contradições nos arquivos. Assistentes sociais com relatos divergentes. Um em especial me chamou a atenção. Uma carta não oficial, anexada ao prontuário, escrita por uma voluntária do abrigo. Nunca vi Isabel fazer mal ao filho. Ela vinha toda semana, trazia frutas, roupas costuradas à mão. Chorava na porta, implorava por mais tempo. Diziam que ela era instável, mas o que vi foi uma mãe desesperada por ter o filho de volta. Essa carta me partiu em dois. Isabel não, me abandonou. Ela foi arrancada de mim. Helena mentiu. Ou, no mínimo, me deu uma verdade distorcida. E agora, mais do que nunca, eu precisava olhar nos olhos da mulher que me trouxe ao mundo. Saber se ela me lembrava. Saber se ela me amava. Saber se ainda estava viva. Usei o nome completo dela e procurei por todos os registros possíveis. E então, em uma rede social, encontrei uma mulher com o nome Isabel Morales, morando a menos de 50 quilômetros de onde eu cresci. A foto de perfil era de uma senhora de cabelos grisalhos e olhar profundo. Ao fundo, uma parede cheia de quadros. E num deles, pendurado discretamente, a foto de um bebê. Era eu sabia. Aquele era o meu rosto. Aqueles olhos redondos, aquela blusa azul que eu vi em uma das fotos guardadas por papai. Ela nunca me esqueceu. Na mesma hora, mandei uma mensagem. Olá, Isabel. Me desculpe se estou enganado. Meu nome é Mateu. Nasci em 1994. Fui adotado em 1997. Acho que sou seu filho. Enviei. E esperei. Segundos. Minutos. Horas. Até que no meio da madrugada chegou a resposta. Mateu, é você mesmo? Meu Deus. Eu esperei por você minha vida inteira. Eu li aquilo em silêncio com as mãos tremendo. Pela primeira vez alguém me esperava. E naquele momento percebi. A verdade não apenas dói. Ela liberta. Mas a maior revelação ainda estava por vir. Eu nunca vou esquecer o caminho até a casa dela. As ruas pareciam mais silenciosas do que o normal. O mundo parecia em câmera lenta. Cada árvore, cada poste, cada barulho distante, tudo ganhava um peso estranho. Era como se meu corpo soubesse que eu estava prestes a cruzar uma fronteira invisível entre o que eu fui e o que eu realmente sou. O endereço que Isabel me passou era simples. Uma casa modesta, com um jardim mal cuidado e a pintura descascando em algumas partes. Mas quando parei em frente, percebi algo curioso. A janela da sala tinha pequenos pássaros de papel pendurados, girando com o vento. Eu não sei porquê, mas aquilo me emocionou. Era um detalhe infantil, feito com cuidado. Como se alguém tentasse manter viva uma ternura que o tempo tentou matar. Toquei a campainha com os dedos trêmulos. Segundos depois, a porta se abriu. Ela era mais velha do que eu esperava. Os cabelos grisalhos estavam presos em um coque desarrumado, e as rugas ao redor dos olhos contavam histórias que não cabiam em palavras. Mas os olhos eram iguais aos meus. Castanhos, grandes, carregados de perguntas. Mateu! Ela sussurrou, como se dissesse meu nome pela primeira vez. Sou eu. Ela levou as mãos à boca. Começou a chorar sem fazer barulho, como se quisesse segurar 30 anos de dor num soluço contido. Eu a abracei. E naquele instante, senti um calor que nunca havia sentido com Helena. Era estranho. Um abraço de uma estranha, que parecia mais minha mãe do que aquela com quem vivi por toda a vida. Ficamos ali por minutos, chorando, sem dizer nada. Apenas reconhecendo o que nos foi roubado. Entra, filho, por favor. Filho. Foi a primeira vez que eu vi aquela palavra dela. E soou certo. Dentro da casa tudo era simples, mas cheio de sinais de afeto. Porta-retratos antigos, plantas mal cuidadas, livros empilhados. E uma prateleira com dezenas de cadernos. Isabel percebeu meu olhar e sorriu. São diários. Escrevi para você todos esses anos. Como se você pudesse um dia ler. Eu posso? Perguntei. Um por vez, prometo. Mas antes, preciso te contar tudo. Porque
Tem algo que ninguém te disse. Eu me preparei. Helena me odiava. Isso, eu sei. Ela te odiava por me amar. Mas a verdade é que o seu pai não me traiu. Nós nos conhecemos antes dele se casar com ela. Ele era jovem, perdido, e eu também. Nos apaixonamos rápido demais, quando eu engravidei. Ele surtou. Sumiu. Só depois descobri que ele havia voltado para a cidade natal, onde conheceu Helena e se casou com ela poucos meses depois. Ela fez uma pausa e segurou minha mão com força. Quando você nasceu, eu estava sozinha. Muito. Tentei criar você. Fiz o possível. Mas minha saúde mental já estava frágil. Fui diagnosticada com depressão severa pós-parto. Eu tinha crises, apagões. Uma vez, quase deixei o fogão ligado com você no colo. A assistência social veio até mim. Disseram que eu precisava de tratamento. E então, ele apareceu. Meu pai? Sim. Ele me procurou. Disse que tinha ouvido falar da situação, que estava casado, que queria te ajudar. Me pediu para deixá-lo levar você por um tempo, que seria temporário, mas nunca mais. Te trouxe de volta. Eu senti um nó no estômago. Ele me tirou de você. Sim, Mateo, eu tentei lutar. Tentei por vias legais, mas não tinha estabilidade, dinheiro, apoio. E Helena, ela fez de tudo para me apagar da sua vida. Disse que eu era louca, que você precisava de uma família de verdade. Eu me destruí por dentro. Ela enxugou os olhos, mas nunca deixei de te procurar. Nunca parei de escrever para você. Cada aniversário, cada Natal. Eu só queria saber se você estava bem. Se era feliz, fiquei em silêncio. Aquilo era muito maior do que qualquer coisa que eu tivesse imaginado. Porque meu pai nunca me contou isso. Isabel me olhou com dor no rosto. Porque ele também teve medo. Medo de perder você. De enfrentar a verdade. E, talvez, de encarar a culpa. Ele sabia que você me amava? Ela sorriu com tristeza. Ele sabia. E isso o assombrava. Nos sentamos no sofá. Ela me entregou um dos cadernos. Na capa, uma foto minha, recortada de um retrato antigo. E uma dedicatória, para Mateo, o menino que a vida levou de mim, mas que sempre carreguei no peito. Ti, espero, para sempre. Mamãe, eu não aguentei. Chorei. Chorei como um filho que finalmente entende o quanto foi amado, mesmo à distância. Naquele dia, ficamos horas juntos. Falamos, rimos entre lágrimas. Vi fotos minhas de bebê que eu nunca tinha visto antes. Ouvi histórias que me completavam. A verdade era cruel, sim, mas pela primeira vez, eu me sentia inteiro. E antes de ir embora, ela segurou minha mão novamente e disse: Mateo, tem mais uma coisa. E talvez seja a mais difícil de todas, mas você precisa saber. O quê? Ela respirou fundo. O Daniel. Ele sabe mais do que contou. E talvez ele tenha feito parte de tudo isso. Voltei para casa com a alma em pedaços e, ao mesmo tempo, mais inteira do que jamais estive. O caminho de volta parecia o oposto da ida. As ruas não eram mais sombras e vultos. Eram paisagens que testemunharam o renascimento de alguém. Mas, por trás do alívio e do abraço de mãe que finalmente recebi, havia algo que pesava no fundo da minha consciência. O que Isabel disse sobre Daniel. Ele sabia mais do que contou. Fiquei dias em silêncio, lendo os cadernos que ela me dera. As palavras que minha verdadeira mãe escreveu com tanto carinho eram como costuras nas feridas que carreguei a vida inteira. Mas, ao mesmo tempo, cada página reforçava a pergunta que martelava minha mente. Por que Daniel não me contou nada? Foi numa manhã cinzenta de domingo que resolvi confrontá-lo. Mandei uma mensagem direta. Precisamos conversar, cara a cara. Ele respondeu rápido, como se estivesse esperando por isso. Nos encontramos na casa onde crescemos. Estranho dizer. Isso agora. Onde crescemos, sabendo que aquele lar foi construído em cima de uma mentira. Helena tinha ido viajar para visitar uma tia distante. Talvez fosse o destino me dando a chance de encarar tudo sem interferência. Daniel me esperava sentado no sofá com uma cerveja na mão. Tinha o olhar pesado, mas nem tentou disfarçar. Sabia que esse dia ia chegar. Ele disse antes que eu abrisse a boca. Você sabia? Ele assentiu devagar, sem encarar meus olhos. Não tudo, mas sabia o bastante, desde que a gente era adolescente. Fala a verdade, Daniel. Toda ela, ele suspirou. Longo, doloroso. Um dia eu estava procurando umas fitas de vídeo antigas no porão e encontrei uma caixa com papéis, documentos, cartas, fotos suas com uma mulher que eu não conhecia. Achei estranho. Mas o que me explodiu a cabeça foi uma carta que Helena escreveu para o papai. Dizia que finalmente tinham resolvido a situação daquela mulher desequilibrada e que agora você ia crescer sem saber de nada. Meu coração parou por um instante. Por que você nunca me contou? Porque eu tive medo. Medo de que, se você descobrisse, ia me odiar. Ia odiar ela. E no fundo, eu era um covarde. Era mais fácil ser o irmão querido, o filho certo.
Eu me acostumei com o papel que ela me deu. E você sempre foi o espelho rachado que ela tentava esconder. Eu não conseguia conter a raiva nem a decepção. Você viveu sabendo que eu fui tirado da minha mãe de verdade. Que eu cresci achando que não era amado, que eu era o problema. E você se calou? Ele se levantou, como se também estivesse sufocado. Eu tentei, Mateu. Eu juro que tentei falar, mas toda vez que eu mencionava sua infância, ela surtava. Me fazia sentir como um traidor. Eu era só um garoto. Depois virei homem, sim, mas nunca tive coragem de romper com ela. Ficamos em silêncio. O relógio da sala fazia um tic-tac irritante. O mesmo som que me acompanhou durante noites, em que chorei sozinho no quarto sem saber porquê. Sabe o que mais me dói? Falei com a voz embargada. Não foi só a Helena que me traiu, foi você também. Os olhos dele marejaram. Eu sei. E não espero seu perdão. Só me desculpa. Por ter sido fraco. Por ter aceitado uma mentira tão grande para manter minha zona de conforto. Eu era o favorito, sim. Mas isso só me fez ser um covarde mimado. Fiquei ali, parado, sentindo a dor, de uma vida inteira tentando encontrar um lugar. E mesmo com tudo o que ouvi, algo dentro de mim queria encerrar aquela história de outro jeito. Eu não vim aqui para vingança, nem para destruir você. Eu vim para entender. Ele assentiu, emocionado. Então, o que você vai fazer agora? Olhei ao redor. A casa estava cheia de memórias falsas. Fotos, risos congelados, datas comemoradas com sorrisos mascarados. Mas eu sabia. Sabia que o próximo passo era meu. Vou viver minha verdade. Não importa o tempo que passou. Isabel ainda está aqui. Ela me ama. Eu amo ela. E eu não quero mais viver no passado. Mas também não vou fingir que perdoo fácil. Isso vai levar tempo. Daniel abaixou a cabeça. Sabia que merecia. Antes de sair, olhei para a porta. A mesma porta que um dia Helena fechou para minha mãe, que fechou para mim, sem que eu soubesse. Respirei fundo e, pela primeira vez, abri essa porta com leveza, como quem se liberta de um cativeiro emocional. Hoje, meses depois, Isabel e eu construímos uma nova relação. Saímos juntos. Ela me conta histórias da infância que ela sonhou viver comigo. Eu leio seus diários toda noite, como se fossem cartas do passado que finalmente chegaram ao destino. Daniel e eu estamos em silêncio. Não por ódio, mas porque às vezes o silêncio é necessário para entender a distância entre dois corações. Helena? Não falei mais com ela, e não pretendo. Às vezes, o perdão também é deixar ir, mas o mais importante é que agora eu sei quem sou. Sou Mateu, filho de Isabel, um sobrevivente da mentira. E finalmente, alguém que encontrou sua verdade.